Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Segredo no Café, nosso 14º episódio. Você deve estar sentindo falta da Cris. Infelizmente, ela teve uma emergência familiar, né? E ela não pôde estar aqui. Mas vamos fazer, né, o nosso melhor aqui. E para você que não nos conhece, esse aqui é um canal voltado a entrevistar pessoas apaixonadas pelo propósito profissional, pessoas que você olha nos olhos e você vê o brilho no olhar, pessoas reais, sabe, que trabalham, que amam, que fazem, sabe aquela pessoa que vai falar da profissão, vai falar do que faz e fala com muita alegria, faz com muita alegria? São essas pessoas que a gente traz aqui. São pessoas reais, pessoas que fazem o seu melhor, pessoas que inspiram, outras pessoas que vivem realmente de propósito. E hoje nós estamos aqui com mais uma pessoa também que fez parte ali da minha trajetória profissional, foi meu professor e eu via nele essa essência, viver de propósito, e não é só porque é meu amigo que eu chamei. Realmente é uma pessoa que vai inspirar você. Estamos aqui com o Rafael. Rafael, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Danilo. Valeu pelo convite. Queria, antes de mais nada, agradecer pela flexibilidade da outra vez. Tive um problema familiar, precisamos remarcar. E você foi muito, extremamente generoso. Muito Não, fica obrigado por tranquilo. isso, viu? Eu sou muito grato, porque foi importante. Era um momento que eu precisava realmente dar apoio para a família. Não, perfeito. Rafa, para quem não conhece o Rafa, ele é professor de inglês. Tarefa difícil, mas ele desempenha esse papel com muita relevância. Tem muitos alunos, tem uma escola, a gente vai ouvir um pouquinho sobre a história dele. Rafa, antes de começar a falar de propósito, de profissão, fala um pouquinho sobre quem é o Rafael além da profissão. Legal. Bom, meu nome é Rafael. é, eu tenho 40 anos hoje. Tenho um filhinho de 11 anos, que é a coisa mais linda e especial na minha vida, né? Que manda muito bem no inglês, tem muita Legal, facilidade, a coisa mais linda. Ele faz vários vídeos comigo também. Eu gosto de criar vídeos e envolvê-lo, né, dentro desse conteúdo, né? bacana. Nem tanto, mas eu acho legal, né? Eu gosto muito de esporte, sou um cara apaixonado por futebol, futebol americano. Eu faço natação, eu gosto de pedalar, correr. Então sou uma pessoa muito ativa hoje, graças a Legal. Deus. E é isso. Gosta de restaurantes também, né? Que eu vejo, Eu gosto bastante eu de vejo seu Instagram. restaurantes. Eu gosto de ir a bastante restaurante, provar coisas novas. Gosto muito de conhecer lugares novos, mas gosto de voltar a lugares que eu gostei de ir pela primeira vez, por exemplo, né? Aquela sensação de você ir no restaurante e o garçom saber quem é você, Legal. né? Isso é muito gostoso, é legal. Também gosto. Gosto É, de. Se eu gostei daquele lugar, falo, não tem erro. Eu vou naquele lugar, vai ser bom. bom, com certeza, é muito bom. Eu gosto dessa sensação aí. Não, legal. Rafa, conta pra gente aí, cara, como que surgiu o inglês na sua vida? Como que foi? O inglês, você quer saber, na verdade, como comecei a interesse de estudar? As duas coisas. Começou a estudar inglês e como surgiu o interesse de dar aula? Tá, eu comecei a estudar inglês quando eu tinha aproximadamente 14 para 15 anos. Fui forçado a isso, porque meu irmão chegou um dia em casa, falou assim, ó, amanhã esteja pronto 5:30 da tarde, porque a gente vai pra aula de inglês. Eu falei, o quê? Não, 5:30 da tarde eu tô andando de skate. Esquece, eu não quero saber disso, né? Ele falou, não, você vai sim, já tá tudo pago, eu te matriculei e você vai começar a estudar inglês. E eu fui, né? E, cara, pra minha surpresa foi incrível, assim, né? Foi apaixonante de cara, né? Eu lembro que eu cheguei lá na sala, meu irmão, ele me matriculou e tava ele com os amigos de trabalho. Ou seja, acho que era três caras, e meu irmão e eu. E aí tinha mais duas pessoas na sala também. Cara, a professora entra na sala de aula e fala assim: gente, seguinte, essa é a última vez que eu falo em português com vocês. Aí coloca um cofrinho em cima da mesa e fala assim: o próximo que falar qualquer palavra em português tem que pôr uma moedinha de R$ 1 aqui e no final do semestre a gente vai pegar o dinheiro e vai comer uma pizza com o dinheiro que tava aqui. Todo mundo ao redor falando assim: Meu Deus, e agora, cara? Não falo nada de inglês. E eu com aquela sensação: incrível, nossa, isso é bom Legal. demais, eu quero, né? Afim, super afim. E todo mundo desesperado, inclusive meu irmão, coitado, né? Mas, cara, muito obrigado. Posso agradecer, Pode né? ser. Cara, pra onde que eu olho aqui? Pra Aqui essa aquela? câmera ali. Guinha, cara, você é a minha maior inspiração de vida. Você é o melhor homem que eu conheço e você é meu espelho, cara. Tudo que eu sou hoje, eu devo a você.
Inclusive, a minha profissão de ser professor de inglês hoje, eu sou porque você me incentivou. E eu sempre vou Legal. levar isso pra todo lugar que eu for, inclusive aqui, né? E ele me levou pra sala de inglês e foi apaixonante de cara. E aí, Eu gostei muito. quem pagou a pizza? Cara, teve pizza, porque o pessoal realmente, a professora levava um pouco a sério. Eu tenho uma memória vaga, né? Isso foi muito marcante, mas a pizza nem tanto, né? Aham. Mas foi muito legal, foi uma época gostosa, assim. E eu lembro que essa professora, ela fez uma coisa que eu procuro fazer hoje em dia como professor. Ela chama Carmen, eu não tenho contato com ela, infelizmente, mas ela fez uma coisa que foi um game changing na minha vida, que foi o quê? Trazer o inglês para uma coisa que eu gostava. Por exemplo, o skate, né? Ah, Rafa, você vem de skate às vezes aqui. Legal. Você sabia que skate, todas as manobras são em inglês? Porque tem uma relação, flip quer dizer que é um giro, né? O grind, você tá escorregando ali com a peça do truck. Então, tudo faz sentido, né? Legal. Começa a pensar. E eu comecei a colocar inglês dentro da minha vida, dentro da minha realidade ali como adolescente, e fez muita diferença. Foi quando eu Sim. comecei a perceber inglês no esporte, inglês na música, no rock and roll, obviamente, né? Em filme, que era uma época que a gente alugava fita ainda, né? Sim. Eu sou da old school, né? Então era muito legal, assim, você identificar, né? Inglês dentro das coisas que você gostava. Então, pra mim, essa atitude dela foi transformadora nesse sentido. Me fez eu gostar mais ainda de inglês, enxergar inglês no meu dia a dia. Isso é bacana, né? Porque tem muita professor engessado que quer só ensinar ali o Sim, verbo to be é, e acabou, é, né? E assim, entender o que o aluno gosta e fazer ele perceber o porquê de aprender inglês, o pra quê e como vai ser importante na vida dele, uhum, é isso que vai motivar. uhum, Eu vou fazer uma pergunta sobre isso daqui a pouco, mas tá. e quais foram as suas maiores dificuldades no começo para aprender inglês e também depois para começar a ensinar? Olha, para aprender inglês foi uma coisa que eu não acho que eu tive tanta dificuldade porque eu gostava. Então, eu não era do melhor aluno, tinha uma menina na minha sala, né, nessa mesma sala que eu comecei com meu irmão, chama Priscila, e ela era muito boa no inglês. E o meu objetivo era superá-la, mas eu nunca consegui. Ela sempre foi melhor que eu. E eu era ali o segundo, eu queria ser o segundo pelo menos. Então, Competição. eu tinha um pouco disso, né? É o esporte, né? O esporte na vida, assim, desde pequeno, acho que traz um pouco dessa competitividade. E então eu não acho que eu tive dificuldade, né? Mas eu entendi o processo. Eu digamos assim que pra mim foi mais fácil, porque além de ver inglês no dia a dia, eu conseguia absorver tudo que eu aprendia aula a aula e entender o processo de evolução. Pra mim foi prático, digamos assim, né? Mas claro, com certeza no processo eu também tive alguns pontos que teve dificuldade, né? Com certeza. Mas graças a Deus eu conseguia, né, entender mais fácil. E por entender mais fácil, para ensinar também foi mais fácil. Com certeza, né? Facilita muito, né? Mas assim, ensinar inglês não foi provavelmente a primeira coisa que eu ensinei, né? Acho que uma vez a minha irmã falou assim: você tem essa vocação, porque você já ensinou outras coisas também, né? E, nossa, eu parei pra pensar a verdade, né? Eu ensinei algumas pessoas os primeiros toques de bateria, eu sempre tava ali no skate, por exemplo, eu gostava de ensinar as pessoas algumas coisas e tal, então acho que eu já tinha uma didática na veia ali, né? Legal. Que eu não sabia naquele momento, mas que viria a ser a minha missão de vida, né? Um dom, talvez. Entendi. Eu também tenho essa prática, essa facilidade de ensinar, em tornar as coisas É, mais fáceis, né, do sim, entendimento. Que não é só falar um mais um é dois. Não. sim. Por que que um mais um é dois, tal, Uhum, explicar. Então, acho que é basicamente isso. Então, cada um na sua área de especialidade tem essa facilidade. com certeza. Conta pra gente aí uma história marcante ou engraçada, tal, ou com um aluno seu, ou na sala de aula quando você tá aprendendo. Engraçada. Começar pela engraçada primeiro, porque acho que é mais fácil, talvez. Cara, tenho uma. Isso foi muito bom, né? Eu trabalhei numa escola, né? Falando dessa questão, a gente vai voltar no meu início, né? Uhum. Mas eu trabalhei numa escola, claro, turmas gigantes, né, adolescentes. E aí tinha um menino lá, né, que, né, ele tinha um carisma, assim, todo mundo gostava dele. E ele era um pouquinho atrapalhado, assim, mas muito legal, né?
E o queridinho da turma. E aí, era uma aula que tava falando de animais. Então, eu fazia a leitura da lista de animais e os alunos iam repetindo de forma uníssona. E chegou lá, né? Elephant, né? Lion, né? E os animais foram vindo. Aí chegou, né? Alligator. E foi. Terminou a lista. Aí ele levantou a mãozinha. Aí falou: Ô, Rafa, pô, professor, eu jurava que jacaré fosse Lacoste. Eu falei, cara. E aí eu me segurei assim, a turma. Meu, Você não rachou pode assim. rir tanto. Não, eu ria, né? Eu não consigo me segurar tanto assim, mas assim, putz, eu falei, Guilherme, é o nome dele, eu não vou esquecer desse menino, né? Falei, poxa, Gui, né? Desculpa te decepcionar, mas não é Lacoste, né? Então, acho que isso foi uma coisa assim, ficou marcado, assim, foi uma das coisas mais engraçadas. Assim. Mas todo dia tem, Danilo. Todo dia Todo tem dia, uma pergunta engraçada. sim, todo dia tem alguma piadinha, alguma coisa, uma coisa que vem assim de. Mas lá no começo acho que foi isso. Não, legal, bem bacana. Foi isso. Cara, o que te motiva até hoje a dar aula? São quantos anos dando aula, aliás? Eu já tô 15 anos como professor de inglês. E você dá aula tanto particular, para sua escola e também em alguma escola terceira também, Não, ou não? apenas Na sua. com a Come Together. É ok. Eu trabalho 100% dedicado para a Come Together, para os meus alunos, para os alunos da Come Together, dos outros professores. Então, eu não só dou aula, mas eu faço também a gestão, eu administro tudo que envolve e que tá Equipe. ali. É Entende? equipe. Então assim, é bem, bem corrido, né? São coisas que eu tive que desenvolver, habilidades que eu tive que desenvolver, que não considero que sou bom nisso, né? Eu gosto de dar aula, eu não Uhum, gosto de fazer cobranças, uma coisa que eu me sinto muito constrangido, na verdade, mas faz parte, sim. né? E a gente tá ali e tem que fazer também. São só aulas online ou Atualmente, sim, sim, né? Que foi uma mudança depois da pandemia, né? sim, sim. O pessoal É. tá muito corrido também, né? A Sim, praticidade e tal. sim. Mas Vo- foi uma mudança boa, Sim. né, nesse caso, para mim, né, transformar todas as aulas de forma online. Eu consigo dar aulas sequenciais, então Não né, precisa se não deslocar preciso se também. deslocar. As pessoas estão fazendo aula ou do trabalho, ou do conforto de casa, né, faça chuva, faça sol, a aula pode acontecer. Você acha que tem volta? Você acha que as pessoas querem ir para a sala de aula ainda? Falar inglês? Você acha? Eu acho que sim, acho que tem um mercado para todo mundo, para todo tipo de gosto. Eu acredito que sim. Principalmente pro público kids, para o público teens, né? Galera que é adolescente ainda, né, tem preferência pela aula na escola, porque eles estão estudando com outras pessoas. Então tem pessoas ali para interagir. E adolescente gosta disso, né? Sim, O adulto já tá mais de saco cheio. Tipo de em relação a outras pessoas que às vezes atrapalha, né, o andamento da aula, é, ou às vezes até inibe a sim. pessoa de participar, né? Você pretende um dia talvez montar um local físico, tal, uma Olha, escola? eu acho que esse é mais a vontade do meu irmão do que minha, né? Ele vive falando para mim, cara, monta um lugar físico, monta um espaço físico. Ahn, Isso é aberto. É aberto. A Come Together tá completando 10 anos ano que vem. Então, ano que vem é um ano Legal. que eu quero fazer coisas novas, fazer coisas diferentes. Quem sabe? Um local, né? Mas você Fixo. tem outros professores, tal, que te Sim. ajudam? Hoje somos em três professores, 3 professores. né, na Come É, Together. para começar, acho que. Três professores, aproximadamente 75 alunos, mais ou menos. Não, legal. Dá para começar. Dá pra... Então, é como eu disse, né? O público é diferente, É, sim. né? Claro que vai ter que ser um novo público, realmente. Isso, né? O adulto, eu tenho a impressão que eles preferem a aula virtual mesmo, a aula online, pela praticidade, né? Mas tem espaço para todo mundo, né? É, realmente, o que você está falando faz todo sentido, assim, minhas fases. Quando É, eu fiz inglês, primeiro eu comecei na sala de aula, e sim. aí tem várias sensações, né? Porque você chega na sala de aula, e aí tem aluno que não fala nada. Eu era aquele intermediário que não falava muito bem, mas também sabia alguma coisa. Então tinha aquele Uhum. aluno que não sabia nada do nada, nada de nada, e aquele que já falava um pouco. Uhum. Então, esses que falavam um pouco queriam meio que, vou me amostrar. E começava a Sim, falar e tomar o tempo da aula. E sim. aquele que não sabe nada começava a fazer perguntas assim que eu achava, poxa, se ele estudasse a aula passada, Uhum. ele poderia
aqui já saber disso, não era pra ele estar perguntando isso. Então, Uhum. tipo, aí eu fiz, acho que, se eu não me engano, foi 2 anos dentro de uma sala de aula, depois falando, não quis mais fazer dentro da sala de aula. Aí Uhum. foi até que eu fiz aula com você, Sim, na né? sua casa, Então, conforto, é né? que é outra coisa. Foi particular, né? Que você Foi, deslocava e tal. sim, Depois até indiquei meu filho pra fazer com você online e tal. E hoje eu tá. tô nessa pegada do online também. Tipo, a É, vida é muito corrida, claro, né? E até uma sala de aula, assim, pra mim, sim. ver essas pessoas que, tipo, todo esse perca... Pra mim foi perca, assim, hoje é perca de tempo. Ficar ouvindo aquele que sabe falar muito e tal, e aquele que não sabe falar É. nada, e aí acaba perdendo a exclusividade um tempo. Mas claro que, para algumas pessoas, como você disse, é muito mais fácil interagir, conversar ali, a pessoa Uhum. não quer ficar sozinha ali, isolada. É o que você falou, são tipos de público, fases É, da vida. são situações. Você acabou de descrever a maior justificativa pelo qual as pessoas procuram a aula particular, né? Hoje eu dou aula individual, eu tenho alunos que é dupla, né? Tenho grupos de 4 ou 6 pessoas que fazem aula juntas também, e aí tem esse tipo de problema, né? E o que acontece na maioria das vezes? A pessoa que tem dificuldade, ela vai fazer perguntas que com certeza ali naquele grupo é uma pergunta que o outro já sabe. E ele vai ter essa mesma sensação que você teve, né? Poxa, não queria estar, né? Se ele tivesse estudado um pouquinho, ele saberia isso, né? Isso foi falado na aula anterior, né? Então ele não sabe porque não se preparou, né? Uhum, Então acontece bastante. E o oposto também, né? Da pessoa, como você falou, que é boa, fala pra caramba e inibe o outro que não é tão bom a falar. E é aí que começam os traumas em relação à aprendizagem de inglês. Isso eu não falo só comigo, não, eu falo geral, sim, né? O professor de inglês tem esse problema porque muita gente carrega traumas no processo de aprendizagem no início. sim. Então, isso é um grande problema que é interessante pensar nele e tentar resolver, porque é um dilema. Eu, com certeza, tenho vários alunos que tiveram muita dificuldade no início porque tinha bloqueios com o verbo to be, como você disse. Né? Por exemplo, acha que nunca vai aprender o verbo to be, né? Mas aprende. Roberto, é só o começo. Ele é o começo, é o princípio de tudo, né? Não é à toa que as metodologias, na grande maioria, começam as aulas de inglês com o verbo to be. Porque ele é importante, ele tá em todo lugar. Não tem como. Não existe outro caminho para você aprender se você não souber o ser ou estar, Exato. né? Mas é um desafio. Não, legal. Cara, assim, a gente ouve muito mito, né, sobre a questão de aprender inglês. A gente ouve diversas pessoas falando isso e muitas pessoas dão desculpas, na verdade, para não aprender inglês. Uhum. Quais são os principais mitos que você vê sobre a dificuldade em aprender inglês? Olha, da dificuldade, não ter tempo. Eu elaboro aulas e atividades que o aluno consegue fazer se ele separar 5 minutos por dia. Durante a semana ali, ele vai separar 25 minutos no total. É bastante tempo para ele poder fazer todas as tarefas que são pedidas, por exemplo. Mas tem gente que ainda dá a desculpa de que não tem tempo. Nossa, meu dia foi muito corrido. E eu falo, né? Tá, beleza, mas 5 minutos? Quem não tem 5 minutos? Né? 5 minutos? Às vezes eu sei que a pessoa foi lá no meu Instagram, reagiu a um story que eu postei, já comeu 1 minuto e meio, Já foi. né? Entende? Então, assim, é o querer. Sim, É o querer. Essa é a diferença. As pessoas que aprendem de fato, elas querem aprender. E as que não estão muito afim, vai levar mais tempo. Vai aprender também, mas vai levar mais tempo. sim. Não, Né? legal. Você falou sobre travas. Quais são as principais travas que você enxerga, assim, para a pessoa não aprender inglês? Mitos como, por exemplo, pronúncia. Eu tenho que falar como um americano, como um britânico, eu tenho que falar como um nativo. Não, você não tem que falar como nativo, né? Inglês é uma língua internacional. Todo canto do mundo vai ter alguém que fala inglês, né? Infelizmente, o Brasil, poucas pessoas falam, né? Quantos por cento? Olha, da última vez que eu vi, 5% da população brasileira fala inglês de forma básica. E apenas 1% da população é fluente no inglês. Não, Você legal. tem noção? Posso fazer um comentário Pode sobre ser, isso? pode ser. Imagina para quem tá aprendendo, quem tá no mercado de trabalho, o quanto ela sai na frente quando sabe inglês. Sim, bastante. Imagina. 5% das pessoas falam básico de inglês. Se a pessoa me procura para fazer aula e eu vou ensinar inglês para chegar nesse nível básico, ela vai ter estudado um ano só. Em um ano você vai ter passado 95% da população, cara.
No mercado de trabalho é muita coisa. Bastante. Abre portas e as pessoas ainda dão desculpas, E né? a gente vai até voltar lá para você continuar, mas o que vai foi abrindo perguntas. Mas o que você falou é realmente toda vaga de emprego hoje praticamente tem que ter faculdade de inglês intermediário. E aí todo mundo coloca intermediário, mas a Não verdade é que sabe, não sabe, é básico. Se não fizer uma sabe. entrevista lá em inglês, Uhum. não sabe falar, dar bom dia. Posso dar uma dica preciosa nesse sentido? Sim, claro. Gente, se você for fazer o seu currículo e vai colocar inglês lá no currículo, não fica colocando assim, por exemplo, inglês nível intermediário, principalmente se você não for intermediário. Coloca lá assim, se você tiver um nível básico de inglês, coloca que você é inglês nível A2. Se você tiver um nível intermediário, coloca Boa inglês dica. nível B1-B2. Isso é muito mais bem visto para quem está selecionando funcionários, quem está selecionando Legal. profissionais no mercado de trabalho, tá? Então, a pessoa que coloca lá nível intermediário, a pessoa que olha assim o seu currículo vai pensar, isso aqui fala um inglês básico no máximo. Mas se você colocou lá B1, ele vai saber, esse cara aqui já estudou. Então, fica com essa dica. Isso vai Boa mudar o dica. seu currículo. Vou mudar o meu. Boa. Não, boa dica. É, que mais? Qual mais mito você enxerga? Qual mais... Tem um também. Nossa, esse é assim, toda vez que eu vejo, eu denuncio no Instagram, por exemplo, que é o você vai aprender inglês em 3 meses. Gente, isso não existe. Isso não existe. Como eu disse, quando eu comecei a aprender inglês foi um processo. Como funciona esse processo? Ele é sempre de acordo com o quanto de tempo você coloca dentro desse processo. A maioria dos meus alunos fazem aula uma vez por semana. Isso quer dizer que, para ele chegar nesse nível que eu tô falando, o A2, que é concluir uma metodologia inteira, vai levar aproximadamente 12 a 14 meses, tá? Então, não dá para você aprender tudo isso em 3 meses, a não ser que, Você viva disso o dia a, inteiro. a não ser que você faça aula todos os dias, 8 horas por dia, de segunda a sexta, né? Por 3 meses. Chega em Aí casa, você fala inglês com o pai e com a mãe. Aí... Exato. Aí você consegue. A não ser que você vá para um país fazer um curso de intercâmbio e realmente se aplique, não vá para Dublin, porque ele só tem brasileiro, né? De 10 pessoas que eu conheço que foram para Dublin, Fala em 8 português. voltaram e ainda não aprendeu, né? Então, assim, ficar mais de um ano em Dublin e não aprender inglês, poxa, né? É mais uma prova, mais uma desculpa também, tá vendo? Nem o intercâmbio resolve o problema de aprender, né? É a pessoa querer. Mas esses outros dois que aprenderam falam muito bem. Mas eles não tiveram contato com o brasileiro. Estudaram essas 8 horas e ficaram focados no aprendizado, na prática real. Então, isso faz diferença. É, não, é legal. É, que nem eu estudei, fosse juntar tudo, escola, aula particular, cursos online. Eu estudei cerca de uns 2 anos e meio, 3 anos. Aham. Mas, cara, se não praticar, esquece. Quanto tempo faz que você teve o último contato com estudo de inglês, não com inglês? Acho que faz uns 6 meses que eu peguei de novo pra Hum, estudar. Sabe aquelas, tipo, 1000 palavras mais faladas em é inglês? um self-study, né? É, então, eu peguei e falei, poxa, eu preciso melhorar meu vocabulário. Pelo menos Uhum. pra conseguir se comunicar. Bom, Tipo, não vou falar fluentemente, mas é tá. o que você falou. Tipo, assim, na questão de se preocupar. Às vezes as pessoas tentam falar a gramática corretamente o Tá. inglês, e é uma preocupação. Não é que seja errado, acho que é o auge. Acho que você souber pelo menos falar, se comunicar, ok, porque nem o português a gente sabe É, perfeitamente, né? Então, tipo, entender, decorar o vocabulário, saber pelo menos passado, presente, e futuro, eu sim. acho que já é o suficiente, não sei. Outro mito que a gente pode conversar sobre, né? Que é o mito do eu tenho inglês básico. Será que você tem inglês básico? Né? Essa é a pergunta que eu faço sempre. Muita gente me procura, eu faço essa pergunta. Qual nível você considera estar? E a pessoa fala, básico. Mas sabia, Danilo, que para você saber o inglês básico, de fato, você precisa ter essa base de presente, passado e futuro, né? Gramaticalmente falando, é É necessário. menos do básico, então. Isso é o que eu tava falando do nível A2, por exemplo, né? Então, se, por exemplo, tem o A1 que vem antes ali, ele é o quê? É o que a gente chama de starter, que é aquele iniciante, não é o básico. O que que é o iniciante? É o cara que não sabe usar o verbo to be, que ele precisa aprender o verbo to be,
o presente, aprender a conjugar os verbos no passado. Ele não precisa decorar aquela lista de verbos irregulares a fio, sabe? Não. Mas ele vai, ao longo das aulas, aprendendo, tendo contato com as palavras novas que vão surgindo, né? Uhum. Ele precisa saber futuro e ele precisa ter um leque de pelo menos 1.000 palavras. 1.000 palavras isoladas. Eu faço aula com um aluno de conversação. Recentemente eu fiz um exercício com ele de vocabulário. E eu falei, ó, vamos, nosso objetivo vai ser em 1 hora a gente pensar, a gente falar aqui 500 palavras. Seja que você já sabe ou não. Aí ele falou, não vai ter como. Eu falei, cara, vamos lá, vamos fazer. No final a gente conseguiu fazer um pouquinho mais de 500 até, né? Não, legal. Então, ele sabia 500 palavras, outras eu fui falando, né? Mas ele aprendeu 500 palavras ali ou teve contato com elas. Então isso é importante. Para você ter o nível básico, você precisa saber disso. Não, Se legal. você não tem isso, você, desculpa, mas não tem o nível básico ainda. Mas vai ter. Eu fiz esse teste aí, dessas 1.000 palavras mais faladas, imprimi a listinha certinho e tal. Aham. E é legal que eu achei uma lista que tinha como escreve, a Sim. pronúncia, né? E, enfim, a tradução. Aham. E aí eu sabia 700, eu falei, fiquei, opa, Ó, 700, bom, legal, parabéns. tal. Aí eu parei por aí, falei, poxa, preciso estudar. Chegar, Tá. acho que eu tava fazendo algumas perguntas na internet, falei, poxa, se eu souber 2.000 palavras em inglês, as mais faladas, dá pra você se comunicar Muito, tranquilamente. muito. Nem que você fala, o gato pulou a cerca em É, inglês. é. Podemos falar de outro mito que tem a ver com isso? O outro mito é, a pessoa me fala, eu entendo, mas eu não sei falar. Poxa, se você entende, se você entende aquela palavra, você consegue reproduzir, Sim, né? Não tem como, né? Então, assim, a pessoa que quando fala isso pra mim, né, eu falo, ah, tá bom, entendo, beleza, tá com mas vergonha de falar que não sabe. às vezes, pode ser, é a trava, né? Ah, eu entendo mais do que eu falo. Não tem como, desculpa, né? Ou você entende ou você não entende. Cara, desculpa me envolver, mas eu entendo o inglês, eu só tenho vergonha de falar, tipo, pela minha pronúncia. Se você quiser repetir no microfone para ficar na Tá. gravação, O... mas eu gostei dessa afirmação porque eu sinto isso. Aham, Eu entendo, eu acompanho muito conteúdo, por exemplo, no Instagram em inglês, entendo de boas, mas eu tenho legal. muita vergonha de falar. Tá. o Guilherme aqui da produção tá dizendo que ele entende muito bem, né? Mas ele tem vergonha de falar. É isso, né, Guilherme? É isso aí. E aí, nesses Tá. casos? Guilherme, uma pergunta pra você então, né? Você consegue. Vou mudar. Eu não sou psicólogo, tá? Mas eu leio muito sobre isso, né? Mas você consegue imaginar algum momento na sua vida que alguém, né, tirou sarro de você por falar alguma coisa errada? Ou você tá aprendendo e fazer alguma coisa errada nesse processo, né? Acho que talvez, mas não consigo me recordar. Tudo bem, provavelmente, né? Então isso está muito associado com experiências do passado, né? Essa vergonha. Por que ter julgamento, né? Eu tô falando errado, mas quem é que tá me julgando? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já viu algum americano falando português? Pra gente assim é meio escroto, parece, né? E ele tá preocupado? Não. Ele não tá. Por que que a gente tem que estar? Exato. Não faz sentido, né? Então, eu costumo dizer, speak your mind. O que quer dizer speak your mind? Ah, é pra É, eu o que que você acha que quer dizer? Speak your mind. não consigo. Fala o que você, fala o que vem na sua cabeça. Fala o que vem na sua cabeça. Só fala, né? Porque ninguém vai te julgar, Uhum. né? Se você estiver viajando, né, e você precisar usar inglês, ninguém vai te julgar. Talvez você pode ser um pouco mal atendido num restaurante, alguma coisa assim lá fora, né? Mas assim, de certa forma, as pessoas querem se comunicar, as pessoas querem conversar. Então fala do jeito que você sabe falar, não tem problema. Mas fala. É isso. Motivador, hein? É. Semana que vem falando inglês com você aqui. Bom, é legal que é perceptível que você está sempre muito ligado no aluno, não é só ensinar inglês. O que que você acha que deve ser feito quando o aluno não progride? Porque eu imagino que alguns alunos têm maior facilidade de progredir e avançar e outros não. Como manter o aluno motivado e como fazer ele não desistir e progredir? Uhum. Geralmente eu lembro o aluno da razão pelo qual ele me procurou, pelo qual ele precisa aprender inglês. Isso funciona, né? Faz com que a pessoa
se mantenha estudando, né? Claro que já teve casos, Danilo, que infelizmente eu tive que... eu posso falar de dois apenas, né? Que aconteceu nesses 15 anos. Eu não dou aula há 15 anos particular. Eu tenho 10 anos de aula particular. Mas nesses 10 anos eu dispensei apenas 2 alunos até hoje. Apenas 2. Porque eu percebi que eles não queriam nada com nada. Eu tinha gente me procurando para fazer aula que eu percebi que estava mais interessado. E acabei passando, né? Liberando esses alunos para poder dar aula para quem queria de fato aprender, né? E essas pessoas com dificuldade, né? A gente geralmente se apega a elas também. Pega um carinho, sabe? Uhum. Né? Tem várias situações e cada um tem um motivo por ter dificuldade. Como eu tô falando, né? Falei pro Guilherme que uma das coisas que pode acontecer é ter sido ridicularizado na infância, na adolescência e traz esse medo de se expor, né? Então isso é um agravante, né? E a pessoa que tem dificuldades, ela tem dificuldade de falar, né? E ela tem vergonha e a gente vai trabalhando aquilo, né? Uma coisa que eu tento fazer e lembrar os alunos é que o lado ruim da aula particular, no caso, é que o aluno ele vai se habituar a falar só com o professor. Ele cria aquele ambiente que eu chamo de ambiente de acerto e erro, né? E sem julgamento. E quando tem outra pessoa, pode ser que ele trave. Então eu criei uma alternativa para isso. Nós temos aula em grupo também, né, mensal, que ajuda os alunos a entenderem como é praticar inglês com outras pessoas, né? Porque eles têm vergonha, ficam com vergonha de falar, de o medo de errar, de falar uma coisa errada e alguém rir, né? O cara que sabe acaba inibindo o outro que não sabe tanto. Então, eu olho sempre pro aluno de forma pessoal, nesse sentido, né? Eu quero que ele se sinta acolhido naquele ambiente. Então, por isso que eu tenho muitos alunos que talvez tenham um pouquinho mais de dificuldade, mas que estão ali fazendo aula há bastante tempo comigo, Ah, né? legal. Isso é viver de propósito, realmente. Você está se importando com o aluno. Não é só dinheiro, Não, não é. né? É realmente fazer o que gosta. É, Porque isso é legal você falar, desistiu 2 alunos. é. É isso, é que nem o Celso, que a gente entrevistou aqui, o Celso, personal, ele falando que, poxa, se o cara não quer, né, ali entrar em forma, melhorar a saúde, a aparência e tudo, pra ele, ele perde totalmente o apetite Sim, ali de dar a aula. Então, se a ele, pessoa não quer. ele quer ver o progresso do aluno dele, né? O shape do aluno vindo. É isso. Uhum, Eu também quero ver o meu aluno falando inglês. Um resultado diferente que eu tenho com os meus alunos é o quê? Mandar memes em inglês. Por exemplo, eu tenho alunos que a gente troca meme praticamente o dia inteiro. Posso mandar um abraço pra eles? sim, pode ficar à vontade. Gardênia, Jéssica, Mari, Tomate, putz, vocês são meus amigos de meme. E olha, se eu esqueci de algum, desculpa, sorry, né? Mas a gente é o dia inteiro. E um exemplo, né? Esse meu aluno, o Tomate, o Israel, ele começou do zero. Hoje eu mando meme pra ele em inglês, ele consegue entender, ele se vira lá e dá certo, né? Esse é uma forma de você Uhum, ver progresso, né? sim. Se eu mandasse esse meme lá no início, você teria entendido? A resposta é não, né? E isso é legal do inglês. Não só abre portas para trabalho, mas para cultura também, né? Então, É legal são as que se vantagens. ele tiver interesse, você mandou um meme, ele vai lá e traduz. Pega um Google lá, um chat, enfim, Sim, traduz e aí até estimula, né? Porque senão sim, ele sai da zona de conforto dele. claro. Isso é legal. Tem uma idade certa para começar a aprender inglês? Na barriga da mãe. Eu falava muito na barriga da mãe do Felipe, em inglês, eu conversava muito com o Fê. Então eu costumava ler Turma da Mônica, eu comprava aquela Turma da Mônica em inglês, eu gostava de ler. Então eu lia bastante. Isso criou até uma relação na infância dele com a Turma da Mônica. Acho que parece que é verdade essas coisas, né? Que a criança, né, lembra de alguma forma, né? E o Felipe traz isso. Ele tem muito mais facilidade que eu, né? Por exemplo, né? Ele entende muito fácil, né? Então interajo com o Felipe desde que ele não sabia falar absolutamente nada. Então, na mesma proporção que ele aprendeu português, eu ensinava bastante coisa em inglês, né? Posso contar Sim, uma sim, coisa fica à engraçada vontade. dele? Um dia eu dando aula e ele chorando, né? Chorando. Ah, não. E a minha mãe, não, mas Felipe, o que que você quer? E ele chorando, chorando.
E aí eu desci, falei, Fê, o que aconteceu? Né? Ele tinha 2 anos e meio pra 3. Aí minha mãe fala, eu não sei o que que ele quer, ele tá chorando, mas ele fala alguma coisa, eu não sei o que que é. Aí ele falou pra mim assim, papai, eu quero a cookie, papai, eu quero a cookie, né? E minha mãe não sabe o que que é cookie. Então, uma coisa que ele tinha associado em inglês e não em português, né? Legal. E eu vejo essa facilidade dele até hoje. Eu confesso que eu preciso me diminuir um pouco a minha frequência de trabalho para focar mais nele nesse sentido, porque eu Tem tenho certeza que ele potencial. vai voar, né? Não tem dúvida. Mas a melhor idade é quando quiser, né? Legal. Existem formas da criança, mesmo sem saber falar, aprender inglês de forma simultânea com português. Mas eu diria, no Brasil, Danilo, de verdade, que a melhor fase é a partir do momento que a criança está pré-alfabetizada e alfabetizada. Entendi. Que aí ela já aprende a palavra, a escrever, ela cria o vínculo com a fala e com a escrita e com o visual também. Não, legal, né? Aprendeu português, aí já vai aprendendo inglês e Sim. tal. Não, bacana. Qual que é a importância da imersão em filmes, música, série pra você? Ah, para mim é tudo, né? Eu consumo muita coisa em inglês, né? Todos os dias. Eu diria que 90% do meu dia tá envolvido com coisas em inglês, né? Então, fora do trabalho, né? Então, assim, isso é muito importante, é uma coisa que eu recomendo para os meus alunos também. Assistam filmes e séries em inglês, né? Confesso que às vezes eu tô um pouco cansado e aí eu tiro, assim, sabe? Deixo em português mesmo, porque, É né? cansativo também você É, ficar. porque assim, embora eu goste muito, né, do inglês, tem hora que você quer separar, Uhum. né, o trabalho e tá tão envolvido, né, com o trabalho em inglês que eu quero às vezes um tempo fora, assim, sabe? Então às vezes eu assisto algumas coisas em português sem me julgar tanto nesse sentido, mas aos meus alunos recomendo que façam o que eu digo, não o que eu faço. Eu lembro que quando eu fazia aula eu colocava pra assistir em inglês e tal. Às vezes com legenda em Sim, inglês e tal, às vezes sem, mas era um pouco cansativo realmente. sim, Parece que você liga um botão extra no sim, cérebro, é assim, uma tipo, chave. uma É. chave extra, e quando desliga, fala, pô, parece que descansa. Sim, sim. Mas faz parte, né? É, não, sim. Porque assim, eu estudei francês, até um nível básico de francês, e italiano, nível intermediário para avançado. Quase terminei o curso na época que eu, né, estudava italiano. Eu não lembro mais, cara. Porque o que eu vou assistir em italiano? Vou ficar ouvindo Pavarotti? Olha pra mim. Não dá, É a né? prática, né? Francês, a mesma coisa, né? Francês tem muito filme bom. Antigo, filmes bem legais em francês, mas a música é chata. Então não me atrai. Agora, inglês. Tá em tudo, Tá cara. em tudo. Tá em tudo. Você vai no shopping hoje, você não vê mais nada em português praticamente. Tem palavra que a gente nem sabe qual é o significado em português. Sim, várias, né? Mas tem Várias. inglês, mas como que é português? Não sei. Eu sei É, que inglês é dessa forma e ok. exato, concordo. Cara, você acha que tá mais fácil hoje aprender inglês do que há uns 10 anos atrás? Claro, Com recursos digitais, YouTube, claro. IA, Sim, podcast. eu acho. Acho que tá tão mais fácil, mas também acho que atrapalha, né? Eu tenho partes do processo ali das aulas de inglês que o aluno precisa escrever textos. Então, Chat. Chat GPT. algumas pessoas acham que me engana, mas não me engana. Eu conheço a pessoa. Você sabe Então, o nível, eu, né? eu sei não só o nível, mas eu sei o que a pessoa tem de facilidade e dificuldade. Eu conheço um por um, um por um. E eu sei, quando eu leio o texto, eu sei. Ele não fez esse texto, né? E tá tudo bem. Então, acho que ajuda e atrapalha. Eu uso a tecnologia a meu favor. Eu uso. Eu não sei de tudo, eu aprendo pra caramba todos os dias. Hoje eu aprendi coisas interessantes, né? Legal. Mas eu tenho que ficar incentivando os alunos. Não usa pra ficar traduzindo essas coisas. Faz o seu jeito. O seu jeito, conforme você vai fazendo, você vai aprendendo e melhorando, né? Não tem problema errar. Essa dinâmica brasileira de ensino que as pessoas acham que elas têm que passar na prova e não aprender. Sim, Entendeu? Então, deixa eu fazer com o chat GPT, que eu vou entregar a atividade pro professor.
passei. E inglês acho que não tem essa de passar de ano, não é fazer uma prova, Não, é aprender. Até que eu ia te perguntar sobre essas provas famosas aí, não vou citar aqui até para não, mas tem essas provas, esses testes aí que são internacionais, sim. tal, enfim. Hoje em dia ainda tem tanta relevância assim no mercado de trabalho? É que depende do que, o que você quer com esses testes, né? Então vamos supor, uma pessoa que quer ah, fazer um teste desse para poder melhorar o currículo na parte de inglês, sim, é relevante, eu concordo. Eu acho que é importante fazer sim, por exemplo. Ah, não pode falar o nome Pode do, sim, pode sim. né? O TOEIC, por exemplo, para quem quer é, inglês para comunicação no trabalho, principalmente, acho que é importante. TOEIC quer dizer Test of English. Putz, agora eu não lembro agora, desculpa. Mas ele é voltado para pessoas que querem o inglês mais pro trabalho, né? Pessoas que querem morar fora para estudar, por exemplo, fazer faculdade, uma pós-graduação, tem que fazer o TOEFL, né? Por exemplo. Que aí é uma prova que é mais direcionada para quem precisa fazer isso lá fora. Estudar, né? A parte acadêmica, né? Então tem sua relevância. Assim como tem testes que são muito relevantes para profissionais da área de ensino de inglês, né? Não para o aluno, mas para o profissional de inglês, por exemplo. Entendi. Porque assim, eu fico imaginando no mercado de trabalho. Aí a pessoa coloca lá, tem o TOEIC e o TOEFL no, no currículo. Uhum. Eu acredito que nem os entrevistadores, muitos, não tem nem noção o que é. Tipo, é relevante, mas você acabou de explicar muito bem o propósito de cada um. Sim. Aí o entrevistador lá, a pessoa do RH, vai lá e olha e fala, tem TOEIC e TOEFL, ok. Tipo, às vezes não tem a noção do que, É, pra que serve e então, tal. até porque esses testes, por exemplo, eles têm validade, né? Então, se eu não me engano, o TOEIC são 2 anos, acho que o TOEFL são 3, né? Então, depois desse tempo, você precisa fazer a reciclagem, refazer esses testes, porque ele avalia o inglês naquele dia, né? O seu inglês naquele dia que você fez o teste. Então, é, é relevante, mas eu não diria que, por exemplo, para mim, eu não acho que é importante, né? O TOEIC e o TOEFL, os de que são relevantes para minha área, sim. Eu acho que são coisas que até eu preciso correr um pouco atrás disso. Não, legal. Você falando, né, do pessoal usando o chat GPT e tal, né, enfim, a tecnologia, eu uso bastante também para muita coisa. Só que a pessoa precisa entender que ela tem que ter pelo menos uma noção, eu acho, do inglês. Por exemplo, a empresa que eu trabalhava antes não tinha chat GPT ainda, se não tivesse ia me ajudar muito. Mas a gente fazia apresentações para a diretoria em português e inglês para mandar para fora. Tá? Então, assim, meu inglês não é bom, mas eu tinha noção de como estruturar, como montar, né? Como usar o passado, presente, Uhum. futuro nas apresentações. Por exemplo, deixar mais robusta a apresentação. Tipo, vai falar, colocar a palavra médico, eu não vou colocar a palavra doctor. Eu vou procurar uma outra pronúncia para mostrar um pouco mais de domínio do inglês para os americanos. Então, tipo assim, eu tinha noção do inglês, então, poxa, tinha palavra que eu não sabia, o contexto, então eu ia ali montando, Uhum. né? Usava o Google? Usava algumas coisas, mas eu sei que quando você joga no Google, o Google traz totalmente assim, fora da organização gramatical muitas vezes. Então, tipo, eu Sim, tenho noção, então tem que arrumar isso aqui. tá. Então, assim, eu acho que a tecnologia ajuda, mas não foge de você dominar um pouco, ter noção, né, disso para poder utilizar. É uma ferramenta, né? A ferramenta sem o humano, ela não faz nada sozinha. Você acha que os professores de inglês correm o risco de perder o trabalho com o advindo da tecnologia? Não. Eu não acho. Acho que quem tá na área, quem quer começar a dar aula de inglês, por exemplo, de forma profissional, de fato, né? Porque tem muitos professores que dão aula de inglês como um second job, né? Eles têm uma função primária ali, principal, e dão aula de inglês no tempo livre, né? Uhum. As pessoas que querem trabalhar como professor de inglês de fato, né? Elas podem ter certeza que a gente tem mais muitos anos de vida útil aí na profissão. Eu não acho que vai substituir, né, o lado humano, né? A máquina, o robô, a É uma tecnologia. preocupação geral, né? Todo mundo É, preocupado. Tá vindo IA, e agora? Eu vou perder é. meu emprego, vou ser Af- substituído. Afinal, até hoje eu nunca vi alguém que ficou fluente estudando no Duolingo.
Já zerei, mas não tô fluente. Então, Tô tudo essa é uma amarelinho questão, lá. né? Ele te ajuda ali, eu acho que é uma ferramenta importante, boa, por sinal, Sim. né? Mas ele não vai resolver o seu problema se você precisar falar inglês, Não, legal. né? É que a gente fica, poxa, a tecnologia vai vir e tal, mas você chegou no lugar, não tiver sinal de internet, e aí? Vai se Como comunicar que vai como? fazer? Se Exatamente. não souber. É, é até uma coisa, vai virar um argumento, né? Mas que lugar que não tem internet? É, Beleza, tem beleza. bastante É, ainda. então, mas assim, né, você tá lá viajando na Europa, tô na Inglaterra, Londres. Você vai ter internet ali, não vai ser um problema, né? Uhum, Usar o celular ali pra se uhum. comunicar e tal. Mas e aquele prazer, cara, de você Conversar, dialogar. conversar, de você Pensa, conseguir sentar e bater um papo? pensa que chato. Rafa, como que é seu nome? Nossa, Aí esperar terrível. 5 minutos, aí Isso responde, e é. ficar aquela troca e tal. Tipo, a experiência de conversar, no primeiro, legal, consegui. Cara, e a pessoa, se você for tomar um café, for almoçar, jantar, acessar o hotel, um parque de diversão, toda hora você tiver com o celular e a pessoa tem que ficar ali e tal. Eu acho que pode ser que chegue uma tecnologia em tempo real, tal, que a gente vê em filme, que você vai Aham. falar em português e já traduzir. Aí, Já tem, né? ok. Então, tem, mas assim, não é acessível. É, então, tem celulares hoje que fazem isso, né? Eu vejo isso. Mas é o que eu tô dizendo, né? É, A pessoa que quer de fato aprender, ela quer falar, ela quer se comunicar, quer né? dialogar, Então, conversar. o entender inglês é transformador, cara, né? Eu lembro até hoje do momento que eu percebi que eu sabia. E foi assim, life-changing, porque eu nunca vou esquecer esse dia, né? Posso contar? Sim, sim, foi vontade. Eu tava no cinema com um grupo de amigos e a gente tava assistindo o primeiro filme do Piratas do Caribe, né? Ó, 1000 anos Uhum. atrás, né? E aí o filme rolando tal, em inglês, legenda em português. O filme rolando, passou um tempo. O pessoal lá na frente começou a olhar pra trás, assim. Então eu comecei a observar e começou uns burburinhos. Aí o pessoal começou a ai, 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 xingar, né? Aí eu perguntei pro meu amigo do lado, né? Eu falei, o que que tá acontecendo? Aí ele, cadê a legenda, meu? Tiraram a legenda. Você nem E eu percebeu não percebi. Eu tava comendo a minha pipoca, tomando meu e refrigerante, assistindo o assistiram. filme tranquilamente. É legal, é Foi bacana. quando eu percebi. Então, a tecnologia não vai substituir isso. Eu não acho que vai, não vai chegar a esse ponto. Isso que me mantém firme, sabendo que eu tenho pelo menos mais 20 anos aí, eu vou estar com 60 anos e eu ainda vou poder trabalhar com inglês. Claro que eu vou precisar me reciclar. Não, legal. Cara, eu gosto muito do inglês, até pela cultura americana. Eles são mais profundos. Eu ainda tenho a Bíblia que você me deu, Oh, em inglês. legal. Eu levo ela pra igreja e tal. Eu gosto porque os americanos, eles são mais profundos. Por exemplo, tem uma Uhum. passagem e tal que fala assim, se você fizer tal coisa errada, você vai ser condenado. Sei Tá. lá, vai ser punido. E aí quando vai pro inglês, ele vai mais profundo, fala assim, ó, se você fizer tal coisa errada, você vai ser punido eternamente. Tipo assim, tem aqueles complementos assim mais profundos pra trazer mais relevância ao contexto ali. Então eu Tá. gosto mais do inglês por causa disso, Sim. né? Então eu acho bem bacana. É. Cara, pode Não, falar. não pode Não, ir. tranquilo. E como o Guilherme e tal, pra perder vergonha de falar, de usar gramática, pronúncia, enfim, qual estratégia que você recomenda para as pessoas? Olha, como eu estava dizendo, inglês é uma língua internacional, né? Então, quem sou eu para dizer que o cara que tá falando inglês lá no Japão tá falando errado, né? Ou o cara lá da Índia, né? Índia tem uma massa de pessoas que falam inglês assim muito muito alta, né? O número de indianos que falam inglês é muito alto, né? Mas eles têm aquele jeito deles de falar, né? Que vira meme. Chega, aqui é meme, né? Não sei, nos outros países eu acredito que não, mas aqui é meme, né? Por quê? Porque a gente está tirando sarro do inglês, do indiano, né? Pra quê, né? O italiano tem um jeito dele falar inglês. O francês, ele fala de um jeito diferente também. Então, eu não acredito, Danilo, que existam jeitos certos e errados nesse sentido, né? É importante a comunicação. É claro que existe uma coisa que a gente chama em inglês que é o, o padrão, o inglês padrão.
Você já viu provavelmente no dicionário que você vai lá procurar a palavra e aí ao lado tem aqueles símbolos indicando a pronúncia, né? Aquilo a gente chama de Standard English, né? Então, por exemplo, se for ASE, é o American Standard English. Então é o jeito do americano falar aquela palavra. E algumas palavras têm o British Standard English. Tem a brincadeira de water e water, né? Uhum. E o australiano, como ele fala? Water. Ele tá errado? Por que que eu vou falar que ele tá errado? Não. Por que que o indiano tá falando errado? Não, ele tá se comunicando. Sim. Esse é o princípio, né? Ninguém, eu volto a repetir, ninguém vai te julgar. Fala do seu jeito, fala como você aprendeu. O importante é você se comunicar. Essa é a principal coisa. Acho que você, entendendo isso, você vai se comunicar bem melhor, com mais facilidade, e você vai aprendendo, vai melhorando também, né? Essa é a minha dica. Acho que é uma, Speaker Mind. acho que é uma mania muito feia, assim, ao meu ver, do brasileiro ou daquela pessoa que não sabe inglês, e aí é a pessoa que sabe mais ou menos, a pessoa ficar debochando. Eu Uhum. acho que é, pra não se sentir por baixo, por não falar, acaba debochando. Então acho que é uma Sim. mania muito feia do. É, mas às vezes a gente vai ter o contrário também. Já aconteceu comigo, que tem a ver até com o meu início, né? Eu namorava uma menina que falava inglês muito bem, e aí a gente tinha o hábito de falar inglês juntos, né? E a gente tava na fila, né, do Carrefour, e ela começou a falar mal do vestido da mulher à frente, né? E eu não falei nada, né? Ela falou, ok, né? A mulher virou simplesmente pra gente com inglês polido, britânico, coisa linda, e falou: Vocês acham que vocês são as únicas pessoas no mundo que sabem falar inglês? Ela falou inglês? Falou inglês. E Legal. eu tomando a minha coca assim, né? Quase gasgou, né? Nossa, ela deu uma bronca, né? Aí eu perguntei: Parlare italiano? Né, meu, mas assim, vai acontecer da pessoa, né, saber Querer se exibir. também. É, e aí? Né? Tomou. Toma, exatamente. Mas eu brincava com ela, eu zoava muito ela nesse sentido. Vai, trouxa, vai, né? E né, tem gente que sabe, não tá escrito na testa. Cara, mas assim. E é ruim, né? Porque eu me sinto assim quando eu vou, tipo, no centro de São Paulo. Você começa a ver os coreanos, japoneses, sei lá, enfim. É Falar na sua chato. frente te xinga, às vezes você É, não sabe o que ele tá eu falando. não Então, gosto. é chato, É, realmente, você chegar na frente das pessoas e começar a é, falar assim pra se exibir e é, tal. Não precisa, você tá no Brasil, é. né? Então, enfim. É uma coisa que, cara, eu me orgulho de nunca ter feito, né? Mas porque eu trabalho também né, com idioma, então tenho muito respeito por quem não sabe, né? Não, Então, legal. é um direito. Eu até tentei, assim, até dei umas aulas gratuitas na igreja, Eu lembro que uma né? vez você tava Eu fiz pra começando. aprender. Tipo, quando eu ensino, eu aprendo. Sim, Então, com tipo, certeza. só o começo e tal, assim, né? Até usei até um material de outra escola que eu tinha feito e tal, assim, pro começo. Fiz um pouco, mas cara, é difícil você fazer as pessoas engajarem. E Sim. ainda mais quando é de graça. É, eu já tive experiências muito boas e muito ruins nesse sentido, né? Quando eu comecei a dar aula do método que eu dou aula de Business English hoje, né? Eu queria aprender a usar esse método melhor, né? Então eu pensei, o que que eu vou fazer para dar aula, né? Sem que eu use o dinheiro de alguém que está pagando e eu não tenho domínio desse método. Vou ajudar algumas pessoas. Eu abri, sei lá, 4 turmas, de cada uma 5 pessoas. E o critério era: você precisa estar desempregado, porque a aula era numa sexta-feira de manhã. Então, quem tem tempo para ir de sexta-feira de manhã Uhum. estudar? E inclusive uma pessoa dessa época tá fazendo aula comigo hoje, me procurou um mês e meio atrás e tá fazendo aula comigo hoje, né? Não, legal. Voltou, né? E assim, é, algumas pessoas deram muito valor, mas a maioria não, cara, Tem impressionante. que mexer no bolso, cara. Parece. Tem... É a impressão que a gente tem, né? Fala, pô, vai ser de graça, o pessoal vai fazer. É, Mas então. se não custar pra ela, se ela não vê que ela tá gastando, Mas às vezes até custando, Danilo. não Às vezes quer. até custando custa. Tem um custo, sei lá, sabe? Cara, me conta aí um ou dois casos de pessoas que te surpreendeu. Tipo, a pessoa, um caso de evolução. Você olhou, chegou a pessoa primeiro dia, segundo dia, a pessoa fala assim: Meu, esse aí acho que não vai, não, vou ter um trabalho. Daqui a Uhum. pouco a pessoa decola. Eu tenho uma aluna, né?
Sofia, acho que ela tem 15 anos hoje, 15, 16 anos no máximo, né? E ela é muito tímida no começo, assim. Muito, muito tímida. E eu pensei que teria dificuldade pra engajar com ela. Cara, as aulas foram passando, os meses foram passando. Ela tá hoje fazendo o segundo livro comigo e não preciso falar uma palavra em português com ela, né? Ela fala um inglês lindo, é a coisa mais fofa, assim, falando, interagindo, entende muito bem. Então, assim, é um dos casos que eu imaginei que ia ser difícil e me surpreendeu muito. Eu sou muito feliz, assim, e muito grato também à mãe dela que confiou no meu trabalho. É E o legal. resultado tá lá. É Né? legal. Ela com certeza vai chegar na faculdade já falando inglês. É Bem, bacana. Quantos fluente. anos ela tem? 16, 16. 15 anos no máximo. No máximo. Não, isso é É. bacana. Se quiser E até estudar fora do país, ela vai, ela consegue. pode. Ela tem um mundo disponível nesse sentido, né? De se comunicar. Ela tem um mundo disponível. Agora ela tem, né? Tem uma outra também, adolescente, que é incrível o inglês dela. Ela tem uma facilidade gigantesca, assim. Eu prometi pro, pro pai dela, né? Que eu iria entregar ela falando fluente inglês em 3 anos, né? E tá aí o resultado também. A Bia, menina incrível, ela tem um inglês com sotaque californiano, assim, coisa mais linda. Fala rápido, ela lê rápido, ela, sabe, tem uma dinâmica muito Isso é boa. legal. Então, assim, é incrível, né? Incrível, assim, o desempenho delas, das duas. Coincidentemente, primeiro eu faço aula com a Bia, depois com a Sofia no mesmo dia, assim, é uma segunda-feira feliz. É legal. No começo é difícil o inglês, mas depois que você aprender a falar, acho que é como eu acho que a minha percepção é como se estivesse subindo uma ladeira, aí chega um determinado momento que você vai começar a descer, aí ladeira abaixo e acho que fica mais fácil. Eu acho que assim, Claro, claro, pode ser, é uma boa analogia, eu acho que seja assim. Vai abrir portas, né? Eu falo, né? Eu costumo falar que aprender inglês é subir montanha mesmo, né? Porque não é fácil, né? Você chega no meio do caminho, dá vontade de parar, mas olha pra trás. Olha o já andou quanto você já bastante. subiu, Uhum. né? E você tá ali, quer dizer que você evoluiu, né? Só que quando você chegar no fim dessa montanha, tem outra pra você subir, né? E conforme você vai subindo mais alto, você olha pra trás e olha pra baixo, você vai ter um campo de vista muito maior. Ou seja, essas são as oportunidades que as pessoas terão por saber falar inglês, né? Você pode ir para vários caminhos. Eu comecei na logística. Eu jamais imaginei que eu daria aula de inglês. Mas eu dando aula de inglês numa empresa de tecnologia, o diretor me fez uma proposta na mesa. Meu, vem trabalhar aqui comigo, te pago 15 mil reais. Eu falei, para ficar no escritório, na frente de computador? Nunca Não é mais. dinheiro, né? Nada paga. Nada paga, né? Eu prefiro lutar por esses 15 mil fazendo o que eu faço. É. Não, isso é realmente isso, né? Chega um momento da vida que não é grana, né? Eu tava Não até é. falando com a Cris, tal, com o meu irmão, falando que, poxa, cara, eu cheguei no momento que eu quero trabalhar com comunicação, né? Tenho Legal. minhas formações, né, de ciências contábeis, pós-graduação em controladoria e finanças, tal, Uhum. mas assim, sabe quando você não quer mais assim estudar sobre isso? Eu quero Certo. trabalhar com comunicação, cursos, palestras, enfim, podcast. Eu quero ir para essa área, tudo. E não me empolga mais, assim, meu LinkedIn lá, várias visitas direto, Tá, pinga algumas vagas, tal. Você sabe que você não tem assim apetite para se inscrever nessas vagas, você sabe que tipo, tá. você está preparado para elas, você vai ganhar até um pouco mais, Sim. mas assim, eu não tenho É, a mínima vontade de me é inscrever, sobre isso. cara. Você encontrou o que você tem prazer de fazer, né? Inclusive, a gente pode falar nome de outros podcasts, no Pode caso, sim, né? fica à vontade. Você me fez lembrar do Igor 3K lá do Flow, né? Uhum. Ele também Era ele foi professor, né? professor de inglês, né? Uhum. Inclusive. E ele já recebeu vários convidados lá que ele falou inglês com as pessoas. Cara, aquilo é fantástico, Uhum. né? Por que não a gente fazer esse episódio 2 em inglês? E aí? É. Bora? Por que não? Eu não conseguiria, não. Consegue, pô. Você é muito inteligente, pô. Consegue sim. Eu ia usar as ferramentas. Ótimo. Mas é Eu ia isso. dar um jeito. Sim, você vai se adaptando, né? Você vai fazendo. É uma conversa, não é? Aham. Então você precisa daquele momento, beleza, né? Mas você percebe que, mesmo na área de comunicação, o inglês vai ser útil na sua vida. Cara, como é que o inglês mudou a sua vida? Conta pra gente. Ah, totalmente. Totalmente, né?
Desde a parte cultural, né, de saber, né, o que acontece no mundo, de você abrir um livro em inglês e você conseguir ler, entender aquilo sem precisar traduzir, é fantástico, né? Mas o inglês mudou minha vida a partir do momento que eu percebi que eu teria uma coisa que é mais preciosa, que a gente pode ter no mundo: tempo. Tempo com quem? Com a sua família. Com meu filho, Legal. no caso, né? Eu dava aula nessa escola, né? E quando eu soube que o Felipe viria ao mundo, eu comecei a pensar em como ter tempo para ele. E aí eu comecei fazendo o quê? Deixando as sextas-feiras livres, né? Eu não trabalhava de sexta para ter o dia inteiro com ele, né? Trabalhava de sábado, mas eu tinha sexta livre e domingo livre, né? Passou um tempo, isso foi mudando, eu passei a me organizar para ter tempo livre às tardes. Hoje eu não trabalho à tarde para ter tempo com ele, para Legal. estar em casa ali com ele, ajudar com tarefas de escola, para levar ele para os lugares. Então isso foi o que mudou minha vida nesse sentido de ter tempo, Uhum. principalmente. Mas, cara, tem outras coisas, né? Eu sei que o inglês ele é muito útil na vida das pessoas e transforma também. Então, tem casos de transformações também pessoais, assim, que também me motivam a continuar e querer estar mais envolvido com a profissão. Legal. Cara, é o que eu te falei. Eu gosto bastante de inglês, assim, tanto que louvores eu prefiro estar assim, ouvir em inglês. É bonito, né? É, não, é bem assim. As letras são mais profundas, a melodia casa, cara. O inglês foi feito pra música, né? Concordo, plenamente, concordo. Tem muita música boa em português também, Sim, claro, mas o inglês combina, sim. A combina. É por melodia é isso fantástica. que é, o rock, no caso, é a música mais popular do mundo, né? E é no inglês, né? Praticamente, né, a maior parte dele, porque combina. Então faz sentido. E assim, é culturalmente assim, cara, que eu não me aprofundei tanto assim na questão das músicas em inglês. Ah, pelo menos as que eu escuto são bem bacanas, assim, tem contexto, porque culturalmente os americanos, assim, são mais preparados que os brasileiros, assim, e não tô falando para menosprezar o povo brasileiro, mas culturalmente o americano estuda mais. Então tudo que ele vai fazer, ele estuda mais. Então quando ele vai fazer música, ele estuda para compor uma música. Aham. Diferente aqui no Brasil que tudo vira música, qualquer dancinha, qualquer coisa vira música. Então, Uhum. os americanos são mais profundos, então por isso que eu gosto disso. E até estimula até meu filho, tem 5 anos e tal, e eu fico escutando louvor em inglês ali, às vezes quando eu vou levar ele pra escola e tal. E aí, tanto que dá até briga, às vezes que minha esposa vai levar ele quer colocar o louvor em inglês e Uhum. minha esposa quer em português. Tá. É, E ele gosta cria bastante. relação, né? E aí ele cantando assim, tipo, não canta certo, mas, cara, é legal esse estímulo, né? E Sim. quando ele chega da escola também, ele numa escola que também tem aulas de inglês. Uhum. E aí ele chega, tá falando, começa a falar umas cores, falar algumas palavras, fala, cara, é legal assim você olhar. Sim, é uma coisa legal de hoje em dia que eu vejo assim nas escolas, né? Desde pequeno, né? As crianças, inclusive nas escolas públicas, né? Eu acho isso muito bom, cara. Tipo, Uhum. a criança ter acesso à aula de inglês na escola, né? Ah, mas pode questionar a qualidade? Pode, mas tem. Na minha época não tinha. Eu vim ter aula de inglês, eu creio que na oitava série em diante. E era um professor de português que dava ali o verbo to be Sim, mais ou menos, né? é complicado, ele não falava inglês, né? Nem sabia o verbo to be muitas vezes. Ele Muito escrevia na lousa e acabou. a minha professora de inglês no ensino médio, acho que foi a mesma professora os 3 anos. Ela me pedia muita ajuda, porque eu já falava na época, né? Então, Uhum. e assim, é curioso, porque eu era a única pessoa da escola que falava inglês, cara. Você tem noção? Tipo, uma escola com, sei lá, 500 alunos, eu era o único É. ali na periferia, do lado do Areião, né? As pessoas não tinham acesso. Então, hoje ter acesso para as crianças é formidável, isso é muito importante. Isso é frustrante para os professores também que você está falando, assim. Na nossa época, era um pouco mais difícil o acesso à informação. Uhum. Eu fui na reunião do meu filho mais velho, até que estudou com você, e aí eu tinha um professor que ele estava indignado. Por quê? Tem uma prova, esqueci o nome, acho que era Provão Paulista. Esse Provão Paulista, ele dá acesso direto, passando sem passar por Enem, etc., à faculdade gratuita, federal, etc., inclusive até para medicina. E ele Ó, estava indignado que os alunos não aproveitavam.
muita gente dando duro, fazendo Percebe? Enem, não tinha dinheiro, federal, assim, os vestibulares, cara. E assim, hoje a galera tem acesso à informação, tem acesso às faculdades de uma maneira muito mais fácil Sim. e as pessoas não acessam. É. Hoje, quem quiser aprender inglês, se quiser mesmo dedicar, pega o celular. Claro que é um pouco mais difícil sozinho do que com um professor bem direcionado. Você vai direcionar uma pessoa muito mais rápido a aprender, Uhum, mais assertivo, vai ser muito mais prático. Mas se a uhum. pessoa hoje pegar um celular sozinha e quiser fazer, ela tem acesso ao mundo, É, entendeu? assim como na academia, né? Então, o cara que vai pra academia, né, ele chega lá, tem os equipamentos à disposição. Se ele quiser olhar como faz o exercício, ele olha no celular, né? Sim. Ou ele pode contratar um personal trainer Uhum, que vai ali acompanhar ele, né, a, a, a fio, né? uhum. Todos os exercícios. É o que eu faço hoje. É, Hoje eu sou um personal trainer exato, em de inglês. inglês, né? Então, tem para todas as pessoas, né? Existe o mito também do custo, né? Por exemplo, hoje o valor que eu trabalho é muito mais barato do que qualquer escola, por exemplo, né? Para a pessoa fazer aula individual ainda por cima, né? Então, assim, existe esse mito, a aula de inglês particular é mais caro. Pode Né? ser, né? Em alguns lugares. Eu tenho alunos de São Paulo que falam, Rafa, o seu preço aqui seria o dobro. Seria o Uhum. dobro. Tá, beleza, mas eu também teria que pagar o dobro para morar aí, né? Então, eu não preciso cobrar o dobro hoje, o que eu cobro tá suficiente, por exemplo. O cara não faz conta, né? Não faz. A longo prazo, por exemplo, as escolas, assim, a percepção que eu tenho das escolas é que elas enrolam um pouco as escolas, quando eu falo assim, essas que já estão no mercado há muito tempo, Tradicionais. tradicionais. Assim, ela tem um método dela, é eficaz, ok, mas assim, você vai passar 4 anos, cinco É, anos, 6 anos, mas você vai aprender, ok. Só que quando a gente vai pro particular, você consegue até pedir a coisa certa para você, direcionar, uhum, falar, Rafa, eu quero aprender fluência. Eu quero aprender, eu quero ser mais fluente, eu quero aprender conversação, eu quero uhum, aprender sobre business. Então, assim, a curto prazo, ele vai gastar bem menos. Ele vai é, chegar ao resultado mais rápido. Então, assim, sim. as pessoas não fazem essa conta. Isso é interessante e muito real, né? Faz todo sentido, né? Estamos chegando ao final. O que você diria para uma pessoa que quer começar a aprender inglês agora? Você tá no caminho certo, porque vai chegar uma hora que vai ter uma parede na sua frente, gigantesca, que vai estar escrito You shall not pass, né? Quem pegar a referência de The Lord of the Rings aí, Senhor É. dos Anéis, né? Se você não tiver inglês, você vai estar limitado no mercado de trabalho. Não tem jeito. Se for para trabalho. Culturalmente, com essa questão da acessibilidade que a gente tem hoje, inglês está em todo lugar. Você precisa se adequar. E fazer aula de inglês, aprender inglês, vai te dar muitas oportunidades e possibilidades também. Aprenda inglês, com certeza eu diria. É como se caísse as vendas, né? Quer ver um exemplo? É, teve uma festinha ali de pré-casamento ali do meu irmão e da Cris, que eles vão casar e tal. E aí ela tava com um véuzinho e tal, e eles estavam com a faixa, né, de noivo do ano e noiva do ano. Só que tava Uhum, escrito em inglês. uhum. Então a galera que tava ali não tava entendendo aí, perguntando o que tá escrito ali, o que tá escrito ali. Aí eu fui traduzir e tal. Mas é interessante que quanta coisa passa debaixo do nariz de quem não tem um pouquinho de noção de inglês, né? Quantas oportunidades, né? Quantas propostas, até em propostas de emprego assim que se enquadram perfeitamente, que você vai no LinkedIn, hoje tem uma galera que coloca ali já a vaga em inglês. Então, às vezes você tá perdendo uma vaga, tá perdendo uma oportunidade que você não sabe pelo menos um mínimo de inglês. Sim, Então, não tem jeito, não vai ter. Eu falo, não vai ter por onde escapar. Ou você vai aprender ou você vai se limitar. Você vai chegar naquele momento, você vai parar e depois vai ter necessidade de voltar e vai ficar nesse looping. Para, volta. Aprende logo de vez. né? Se você pode, Vai em frente. vai em frente, né? Não tem jeito. Legal, Rafa. Quase no, por mim a gente passaria aqui mais algumas É algumas horas gostoso falar conversando. sobre isso, né? Cara, a pergunta que eu faço pra todo mundo, quem não encontrou o seu propósito ainda, o que você diria pra pessoa? Ahn, eu acho que encontrar o propósito é, nos dias de hoje tá muito relacionado com oportunidade, né?
Eu lembro que quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, a Unip foi na escola fazer uma demonstração dos cursos e eu cheguei em casa, né, com um papel da Unip, empolgado porque eu queria fazer aquela faculdade. E aí mostrei pro meu pai, ele falou: "O que que é isso?" Eu falei: "Ah, faculdade, que não sei o quê, né? Vai ser legal." Ele falou: "Quanto é?" Aí tava lá o valor, sei lá, R$ 300 na época, em 2002, era muita grana, né? Ele falou: "Ah, não, não é importante." Amassou, fez tipo uma cesta de três, assim, né? Então essa era a visão, né? Mas eu não culpo, ele não teve o acesso, É o que ele né? aprendeu É o que ele também. aprendeu. Então, assim, você fazer o que gosta tá muito relacionado com as oportunidades que você tem na vida, né? Então, se você consegue imaginar o que você é bom, o que você gosta de fato de fazer, o que você se sente à vontade e motivado a fazer, esse tem que ser o seu plano. Mas não adianta só querer isso, né? Você tem que contar com um pouco de sorte também, né? Como eu tive que contar um pouco de sorte. Eu me tornar professor de inglês foi um acidente, na verdade, né? Não era pra eu ter me Uhum. tornado professor de inglês. Era para eu estar infeliz uma empresa trabalhando atrás de um computador até hoje. Com um bom salário, provavelmente porque eu já falava inglês, mas o propósito tá em saber identificar o que você gosta de fato de fazer. Não, legal. Você falou do que muitas pessoas falam aqui, é no caminho, né? E assim, é muito É, parecido as histórias. Ou alguém é, empurrou, é, alguém levou, deu é. oportunidade, ou descobriu no caminho. Sim, a gente não sabe, na verdade. Você vai se descobrindo, né? Não tem como, né? Acho que né, você comentou do professor de educação física, eu assisti o podcast dele, foi bem legal, inclusive. Tenho certeza que quando ele era criança ele não sonhava em ser, Não. né? Não sonhava, ele viu uma coisa legal ali, pô, eu quero ser educador físico. E hoje ele é, né? Então, existe um caminho. E às vezes a gente tem que pagar caro por isso, né? Quantas pessoas não estão fazendo Uber para pagar uma faculdade para se tornar um profissional na área que quer, de fato, ser profissional? E outros fizeram a faculdade e não exercem porque não gostam. É. Eu julgava quem desistia da faculdade, não julgo mais. É, Cara, então. não gostou? Para, vai fazer o que gosta. Sim, Ai, cara, mas isso é difícil, é uma questão de ter oportunidade. E, infelizmente, a oportunidade não é para todos no Brasil. sim, é difícil. Cara, papo muito legal. Chegamos aqui ao fim do podcast. Tem aquela câmera ali. Aproveita para passar uma mensagem para seus alunos, fazer uma propaganda aí da sua escola Legal. também, falar suas redes sociais. Fica à Tá. vontade. Bom, para quem não me conhece, minhas redes sociais é bem facinho. A minha pessoal, ela é Hi, tipo de oi, Rafa, Hi Rafa, no Instagram. E da minha escola, que é a Come Together, é ct.englishclasses. Você vai encontrar a gente lá dessa forma. Queria agradecer demais a todos vocês que são os meus alunos, que estão fazendo aula comigo aí. Sem vocês, não chegaria aqui de ter a oportunidade de conversar com o Danilo, de falar um pouco sobre essa profissão que eu acho linda e que hoje é valorizada, graças a Deus. Então, eu sou muito grato a cada aluno que eu tenho e cada pessoa que faz aula com os professores da Come Together. Muito obrigado por tudo, viu? Pessoal, fiquem tranquilos. Talvez você não sabe, não saiba escrever English Come Together, etc. Fique tranquilo, as redes sociais dele vão estar na descrição do vídeo. Vou colocar Instagram, vou colocar. Tem YouTube também? Tem vídeo no YouTube? Não, não tem Não tem? canal no YouTube. Ó, Não. pode. É uma boa porta, hein? É uma boa porta, tem razão. Mas pode ficar tranquilos, os contatos do Rafa, telefone, eu vou colocar lá na descrição para você ter acesso. Cara, vale a pena, vale muito a pena. Já estudei com o Rafa, você ouviu um pouco aqui do podcast, você viu que ele vai se dedicar a você, ele vai te ensinar realmente, ele não vai só te dar aula para ganhar seu dinheiro, não, ele vai te ajudar nessa jornada, vai ser o personal trainer. Então, também não deixe de se inscrever no canal, tá? O Segredo no Café, @ O Segredo no Café Podcast. Tem muita gente assistindo e pouca gente se inscrevendo, tanto no YouTube como seguindo no Instagram. A visualização tá demais. Muito obrigado por vocês que estão nos acompanhando. Mas se inscreva, compartilha, segue a gente nas mídias sociais, segue o Rafa também nas mídias sociais, porque também o conteúdo dele vai chegar em mais pessoas e com certeza ele vai conseguir mais alunos. Nível Brasil, mundo, não tem limites para online. Então é isso, Rafa. De novo, cara, muito obrigado. Papo inspirador, com certeza vai motivar muita gente aqui.
Acredito que muitas pessoas que pararam o inglês vão retomar. O Guilherme vai começar a falar inglês também. Let's go, man. Let's go. Quem sabe? Então é isso. Posso falar só mais uma coisa? Sim, pode ficar à vontade. Gosta de desafio? Opa, Vamos fazer essa conversa em inglês aqui. cara, é difícil. Mas só se eu me dá alguns meses aí pra me treinar, a gente pode Ótimo. fazer. A gente faz um esquema Faz legal. um jogo de pergunta e de resposta, sei lá, algo, Ótimo. algo do tipo. Sim. Vamos fazer um treinamento, alguma coisa desse tipo. Não, bacana. Vai ser legal, você Eu vai ver. topo sim. Boa. Vou colocar na agenda aí. Deixa eu Boa. passar alguns meses. Começo do ano que vem. Começo do ano que vem. Aí a gente vê. Quando você quiser. Não, beleza. Então é Muito isso. obrigado. Obrigado, Rafa. Pessoal, muito obrigado. E até o próximo O Segredo no Café podcast. Até mais.